Ahora sí. Hola, buenos días. Estamos iniciando el webinario del día 2 rumbo al Foro Mundial del Agua en unos minutos. Recordamos que esta sesión tiene traducción disponible en inglés, español y portugués. Así que en unos minutos iniciamos. Voy a dar algunas indicaciones por el chat para que todos puedan estar conectados. Entonces, iniciamos con las palabras de la arquitecta Raquel Soto, quien es superintendente de gestión ambiental de Itaipú Binacional del lado paraguayo. Adelante. Buenos días, Mauge, buenos días a todos realmente los que nos acompañan el día de hoy. Sean muy bienvenidos al segundo día de la serie de webinarios rumbo al Foro Mundial del Agua. El propósito de estos webinarios es brindar un espacio para el intercambio y la difusión de experiencias de la región, con el fin de que los resultados de estas discusiones sean insumos para debates y consensos en el noveno Foro Mundial del Agua. En el webinario de ayer escuchamos experiencias de importantes actores de la Cuenca del Plata, donde nos detallaron sobre los proyectos que tienen para los próximos años, así como los desafíos a los que se enfrentan. También escuchamos experiencias de los representantes de las hidroeléctricas binacionales Salto Grande, Yacyretá e Itaipú, quienes destacaron la función de aprovechamiento multipropósito de cada una, desde la utilización del agua del embalse para abastecimiento de agua potable, riego, turismo, navegación y, por supuesto, la generación de energía eléctrica. El tema del panel de hoy se titula Modelos de negocios sostenibles para el financiamiento, operación y mantenimiento de represas multipropósito, en el cual esperamos escuchar visiones a nivel mundial y regional sobre cómo gestionar los riesgos y maximizar los beneficios socioeconómicos y ambientales de las represas multipropósito, tanto de las ya existentes como de las que serán construidas en el futuro. Desde la organización del evento queremos agradecer la presencia de los prestigiosos panelistas que nos acompañan en el día de hoy y al señor Ariel Schaefer, que será el moderador del evento. Les deseo un excelente panel y que sea muy enriquecedor para todos. Muchas gracias, Raquel, por tus palabras. Ahora sí, damos inicio con ello a el panel, donde el señor Ariel Schaefer estará haciendo de moderador. Adelante, Ariel. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias, arquiteta Raquel. Obrigado por sus palabras y trazer a importância de las... Eu vou falar em português melhor. A importância dessa discussão dos multipropósitos e das questões de possíveis meios de financiamento e de como podemos trabalhar juntos para atingir as metas de desenvolvimento sustentável e principalmente segurança hídrica no cenário de mudanças climáticas, né? Então, é com muito prazer e agradeço o convite para moderar essa importante discussão aqui, que vai levar subsídios para o Fórum Mundial da Água. Então, isso é bom nós termos em mente que nós estaremos fazendo aqui um compilado de ideias, de discussões que nós queremos aprofundar no Fórum Mundial da Água, né? Então, o objetivo aqui é compartilhar as recomendações, né, e maximizar os benefícios econômicos das barragens, né, que tenham múltiplos usos, né, os barramentos, geração de energia, navegação, consumo, pesca, aquicultura, geração solar hoje nos reservatórios de água com uma importância cada vez maior na geração, na segurança energética dos países, né? E principalmente quando se tratam de questões transfronteiriças, de águas transfronteiriças e aproveitamentos hidrelétricos e multipropósitos transfronteiriços, onde misturamos culturas, misturamos formas de gestão diferenciadas e misturamos uma grande possibilidade de fazer parcerias para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, é nesse contexto que nós vamos discutir aqui um pouco, com as experiências aí dos painelistas que são têm um conhecimento profundo em suas áreas, e a ideia é trazer essas possíveis contribuições para o aprofundamento no Fórum Mundial da Água.
que estaremos participando com nossas equipes de várias empresas brasileiras, paraguaias, da América Latina, e estaremos discutindo esses temas lá. Então, sem muitas delongas, porque eu acho que é mais importante ouvir os painelistas falando aí sobre suas experiências, né? E eu vou tentar dar um enfoque depois, no fechamento, da questão territorial e da importância da questão territorial para a gestão de reservatórios multipropósito. As águas não começam, né, somente nos rios, elas começam nos territórios, nas bacias hidrográficas, e eu acho que essa discussão é muito importante para a gente tratar do resultado de um trabalho conjunto nessas regiões para alcançar nossos objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Rebeca, a doutora Rebeca Elis. A doutora Rebeca tem uma larga experiência já na parte de financiamento verde, trabalha hoje no IHA, International Hydropower Association, trabalha desde junho de 2021, com financiamento verde e desenvolvimento hidrelétrico regional. Também apoia as atividades do IHA na Ásia Central e Sul, e liderou o trabalho de política de mercados para o Fórum Internacional sobre Energia Hidrelétrica, Armazenamento e Bombeamento, novas formas de aproveitamento hidrelétrico, né? A Rebeca trabalhou com partes interessadas internacionais para criar e implementar políticas de descarbonização na indústria, no Climate Group, um importante grupo que trabalha com as questões climáticas mundiais. A Rebeca também possui mestrado em governança global e ética pela Universidade College de Londres e Loyal Holloway University em Londres, diplomada de honra de primeira classe, na parte de políticas e relações internacionais. Então, doutora Rebeca, a palavra está com a senhora e ansiosos para ouvir. Many thanks for that very kind introduction. I really do appreciate that. Just give me one moment to share my screen. Can you see my screen, Maria, or others? Yes, Nodding heads. yes. Wonderful, thank you so much. So today I'm going to present on sustainable business models for the financing of hydropower in multipurpose dams. And I'm delighted and honored to be presenting at this panel today. So thank you so much for the opportunity to talk more about the International Hydropower Association and our work. So what is the IHA? We are the voice of sustainable hydropower. We have over 100 members operating in 120 countries. As part of our activities, we include a hydropower status report annually, which gives a detailed breakdown of total installed capacity that is added every year. And so it's great, for example, to see Brazil as one of the leaders there. And last year, we noted that there was over 1,300 gigawatts of installed capacity for hydropower. So why do we need hydropower? And it was wonderful to hear our moderator touch on this. Hydropower will be a really critical part of meeting our net zero targets globally. As part of the International Renewable Energy Agency, IRENA, their net zero or less than 2 degrees scenarios, they noted that to meet our 2050 targets, we will really need hydropower. So you can see from 2017 to 2050, there will be a hole left by coal, and hydropower can play a really critical role there. And for that, we will need at least 850 new greenfield gigawatts, or sorry, 850 new additional capacity by 2050. And both the IEA and IRENA over the coming decades see that hydropower's role will increasingly shift to provide support for our sister technologies that are more variable in nature, wind and solar photovoltaics. So providing those essential grid services will be a critical role for hydropower in the coming years. And as part of our work, we actually published an 850 gigawatt scenario report that came out in September this past year. And we looked at all of the potential areas for hydropower development, and there's huge indicative potential globally, and where there's large underdevelopment. And so there's huge potential for greenfield development of hydropower or for refurbishment of existing dams. And this excludes actually the pump storage, where we can expand where there's already a reservoir and potentially add a pumping mechanism to provide those increased grid services.
And why this is critical for large dams. So there's huge advantages, including hydropower in large dams, that climate neutrality piece that we're touching upon today, which is wonderful. Variable power sources, which I'll touch into more detail shortly, storage both of energy and water. And the International Commission of Large Dams actually did an analysis in 2020 of single purpose and multi-purpose large-scale dams. And they found that there's a huge amount of potential there. A large amount of dams don't actually include hydropower currently, and even multi-purpose don't include hydropower. So this will be a critical area in the coming years. So touching on that, we can see an increasing need for financing for modernization and rehabilitation. So in addition to expanding for net zero purposes, moving to that, we see a need for modernization and rehabilitation. So partnering and working with the Inter-American Development Bank, the IHA provided a study on modernization needs in Latin American countries, and we published that in 2020. As part of those findings, we found that there were 19 projects in the region that were in high need of modernization, and over 200 projects that had medium needs for modernization. And as part of that project, we spoke to stakeholders and found that there were some main barriers. And the one that I'm going to focus on in even more detail is financing here. So a number of stakeholders indicated that financing was a critical barrier towards modernization. So how can we address this? And regulatory frameworks being another one, low electricity prices and demands being another. And at the time, COVID was an immense issue. So, and how we might mitigate this, and our wonderful chair spoke about this, is sustainability. IHA, as I noted, we are the voice of sustainable hydropower. This past year, we have published a number of initiatives to promote sustainable hydropower, and we believe strongly that the only acceptable hydropower is sustainable hydropower. And as part of one of those initiatives, we took the tools from the IHA Sustainability Council, and we've created the Hydropower Sustainability Standard. And we are strongly encouraging all new projects to be independently certified. And this will further enable healthy ecosystems, prosperous communities, and resilient infrastructure and good governance. So using those independent assessors, we believe that this can prove that hydropower projects are providing a degree of environmental sustainability. And that will be really critical for financing and providing those guarantees for financing. So touching on more of the benefits of why a funder might wish to include hydropower as part of a large multi-purpose dam, these can include energy revenues. So it's difficult to put a price on all of the net potential benefits towards the wider energy system, but as part of those benefits that an owner or operator could see from energy revenues, those can include consumer tariffs, power purchase agreements with large utilities, feed-in tariffs, and we're increasingly seeing an opportunity in new markets for ancillary services, which include flexibility, and this is really a potential net benefit in the future. But to ensure this business case, as you all are probably well aware, developers need to have those guaranteed revenue streams upfront. So how can we ensure, oh, sorry, I can hear someone. I think it's gone. So how can we ensure that those guaranteed revenue streams are guaranteed upfront, especially when hydropower projects take so long? So from those benefits from energy revenues, I just want to touch just very briefly that from 2015 onwards, we've really seen a repositioning of finance. The Paris Agreement has provided a bold stroke across the wider international community. It's tying governments to nationally determined contributions. But that graph from Irina was a study of the 2015 NDCs and found that there was a gap between the targets and how much funding there. So we really do need to provide as much guarantees to finance as possible.
And I'll be really interested to see their analysis for the 2020 NDCs that have been submitted. In addition to the Paris Agreement, from there we've seen the Task Force on Climate Financial Disclosure, the Principles for Responsible Investment have really been pushing these standards to push out further renewables. And this has included initiatives like the Climate Bond Initiative hydropower criteria, which we and other hydropower stakeholders worked on to promote sustainable hydropower and provide those assurances to investors of sustainability. So, and from that shift, we have noted over the past few decades that dams have traditionally, and you're all very well aware of this, been publicly owned, and that using S&P data, we noted that it's still quite limited in terms of private ownership, and quite a bit of the time private owners are deterred by these long periods of gestation. They're very difficult, they're higher risk, political, social, and environmental, high upfront costs, lengthy development periods, high capital expenditure intensity, but they do have net benefits of longer lifetimes and site specificity, and large output of power in the end. And so what we're seeing is this trend away from just public ownership to a sort of mix between public and private in public-private partnerships. And this will probably be a continuing trend where risk is therefore mitigated and those high upfront capital expenditures are spread out over multiple parties. And actually, as part of internal research that we did, we found between 2013 to 2018, we looked at the installed capacity additions, and it's a heavy trend towards public ownership, but we're seeing more and more so these public-private partnerships and innovative ways of doing financing. So, and ways of doing this include de-risking development across the total development stages. So barriers to permitting, where possible decision makers can enhance and speed this up, environmental impact, social impacts, and we strongly encourage the use of the sustainability standard in these areas, from construction, the foreign exchange, how can foreign governments provide guarantees around this, and by looking at key risks in hydropower, that will provide further guarantees for a private finance or even a public finance institution, such as those governments who provide funding for international financial institutions. And that will hopefully provide de-risking methods for operation of the hydropower project. And in so doing, reducing risks will lower the costs and lower those tariffs for the consumer, which is a really critical thing as well. And an interesting example of this we found is, this was presented from Power China. It's a Ghanaian example. As part of one of their projects, they had an interesting way of providing guarantees. And as part of this, it was a power purchase agreement between the project and the main utility. But in addition to this, in addition to the tariff revenue, they actually included cocoa beans that were exported from Ghana to China and manufactured there. So there are very innovative ways of doing project financing here that don't have to just include energy revenue, as an example. But I just wanted to close on some recommendations here. Overarching, decision makers can implement policy change in a number of areas to encourage hydropower investment. These can include financing, recognizing the additional benefits of hydro, especially flexibility services. Providing long-term visibility of revenues will be critical for that de-risking factor to encourage private investment. Remuneration, it's a very difficult word in English, let alone Spanish or Portuguese, for ancillary services. Sustainability will be really critical, and we strongly encourage the widespread adoption of the hydropower sustainability standard for both rehabilitation, modernization, and new build projects. Regulation, proportionate, streamlined license permitting processes to rapidly scale up the needed hydropower. Wind and solar have much more rapid periods, so how can we best streamline, ensuring sustainability, of course, but how can we streamline these processes as much as possible to ensure that we are able to meet our net zero targets as quickly as possible? And last but not least, maximizing existing infrastructure. Where are there
our currently existing large-scale dams that are single-purpose, that don't include hydropower? How can we invest in modernization or rehabilitation so that hydropower is included and can provide those net zero benefits, and assessing the scope for retrofitting of existing hydropower assets? So thank you so much for having me. And if you've got any further questions, please feel free to get in touch with the research and policy team at the International Hydropower Association. Muito obrigado, Rebeca, por sua brilhante explanação. É muito interessante aí, só fazendo um pequeno resuminho do que você trouxe aqui para esse debate, né, da importância do hydropower como segurança energética para o futuro. Isso, né, cada vez mais se comprova que hydropower ainda é uma questão de energias renováveis que temos que ainda que desenvolver, claro que cada vez mais com standards, né, para que a gente consiga melhorar os padrões de novas construções, mas também esses standards para as usinas já implementadas. E a IHA tem um modelo muito interessante, né, de standards. Como isso traz segurança hídrica também para reservatórios multipropósitos, né? E também a questão do financiamento, né? E da modernização. A modernização, ela significa melhor uso das águas, da eficiência de geração hídrica, e isso beneficia múltiplos usos também. Então, tem as barreiras, mas temos que procurar, né, quebrar essas barreiras, e os standards e sustentabilidade, o ESGs, vão colaborar para isso, né? Então, como garantias para financiamento, então, esses padrões e esses standards, o ESG, vai colaborar para isso também, né? E obrigado por trazer essas perspectivas dos fundos, né, e dos financiamentos para climate, para as questões climáticas, que eu acho que vão cada vez mais estar ligados aos desenvolvimentos de novas barragens, e da operação de usinas antigas também, né? Então, cada vez mais importante para os negócios, talvez mandatório, essa questão dos standards, dos ESGs e das fortes ações para a sustentabilidade na região, e os financiamentos vêm muito em função disso, né, de como as empresas estão se comportando e garantindo, né, as ações sustentáveis. Muito obrigado. Eu vou passar agora, dando seguimento, a doutora Silvia Saraiva Matos, né? A Silvia Saraiva, ela é oficial de assuntos econômicos a cargo dos recursos hídricos dentro da CEPAL, né? Tem mais de 13 anos de experiência de trabalho em organizações internacionais, como FAO, né, FIDA e Comissão Europeia, além da CEPAL, os governos da América Latina, Europa e leste da África subsaariana. A Silvia é doutora em economia pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra, e em análise política e econômica na Universidade de York, fazendo mestrado nessa área. Ela é especializada em desenho e implementação de programas para o desenvolvimento sustentável, governança dos recursos naturais e segurança hídrica alimentar. Bastante interessante o currículo da doutora Silvia, e eu a convido agora para fazer sua explanação. Muito obrigado, doutora Silvia, pela participação. Muchas gracias, Ariel, y muchos saludos a todos desde Santiago de Chile. La verdad es un gran agrado para nosotros participar en esta reunión de preparación al 9º Foro Mundial del Agua, y en esta ocasión mi presentación se enfocará en experiencias regionales usando represas multipropósito desde una perspectiva del nexo, ¿no? Entre agua, energía y alimentación. Y brindaré alguna recomendación. Necesito acceso a la pantalla para poder compartir antes de que empieces. Perdón, solo eso, gracias. Sí, gracias, Marina. Y ahora sale la primera diapositiva. Igual les voy contando, ¿no?, la estructura de la presentación. Como decía, vamos a brindar la perspectiva de la experiencia de represas multipropósito en la región, y nos vamos a enfocar en 2 ejemplos selectos de embalse multipropósito: el embalse de Misicuni en Bolivia y el embalse de Baba en Ecuador,
Ciertamente, estos dos embalses son mucho más pequeños que el de nuestro anfitrión, pero hay que recordar que más de la mitad de los embalses que reportan actividad hidroeléctrica en América Latina y el Caribe, pues tienen una capacidad de acumulación menor a los 200 hectómetros cúbicos. Entonces pueden ser experiencias de interés. Igualmente, tenemos que ver que en la región existen casi 2.000 represas, ¿no? Pero solamente 250 son proyectos de carácter multipropósito con esos aprovechamientos múltiples, ¿no? De riego, abastecimiento de agua potable, hidroelectricidad, recreación, control de inundaciones, contaminación, o de la contaminación, la navegación. Y claro, las represas multipropósito por su naturaleza, por su diseño, requieren una articulación intersectorial para su manejo. Además son sistemas multinivel, requieren coordinación con un gran número de actores, ¿no? Que van también incluyendo actores que pueden sentirse o verse afectados por algunos de esos proyectos, como puede ser el medio ambiente o los sectores de la sociedad civil. En estos casos, la recomendación de la CEPAL, considerando que la hidroelectricidad es una gran oportunidad hacia una transición energética de fuentes renovables, y considerando también que nuestra región demanda muchísima agua para actividades agrícolas, se requiere el enfoque del nexo entre el agua y la energía y la alimentación para lograr implementaciones y funcionamientos armoniosos. Haciendo unos cálculos rápidos, nos dimos cuenta que en al menos 1 de cada 5 embalses que reportan actividad hidroeléctrica se generan conflictos. Pero esto no tiene que detenernos en la implementación o en la búsqueda de este tipo de energía, sino en atender desde el inicio de los proyectos y durante su desarrollo, en atender directamente estos conflictos y buscarles solución. Con este contexto en mente, desde la CEPAL hemos desarrollado una guía metodológica para la adopción de acciones con enfoque del nexo, que tiene 2 objetivos. Por un lado, brindar herramientas para saber cómo implementar algo que realmente sea intersectorial, que cumpla con las expectativas de los diversos actores y que se logren resultados óptimos para todos los involucrados. Y por otro lado, evaluar las acciones que ya estén en curso o que estén en búsqueda de financiamiento. Para ilustrar este segundo punto y para dar retroalimentación de la adecuación de la guía, en la CEPAL nosotros estudiamos hasta 10 diferentes acciones con enfoque del nexo, dentro de las cuales se encuentran estos 2 embalses multipropósitos sobre los que voy a presentar y hablarles hoy. Empecemos pues con la represa multipropósito Misicuni, ubicada en Cochabamba, Bolivia. Surge el proyecto como una respuesta a la escasez de agua potable y de agua para riego y la necesidad de satisfacer el aumento de la demanda energética utilizando fuentes renovables. Un aspecto muy positivo fue desde el inicio el proyecto tenía esta vocación multipropósito, multisectorial en su formulación, con objetivos muy cuantificados, estableciendo fases en el avance. Sin embargo, durante la planificación de los componentes, se fueron gestando de una manera independiente y con poca coordinación o insuficiente coordinación entre el componente de riego y agua, por un lado, que estaba en manos de la empresa Misicuni, y por otro lado, el componente hidroeléctrico que quedaba en manos de la empresa nacional de electricidad ENDE. Y esa insuficiente coordinación entre los actores involucrados fue uno de los factores que ha empezado a entorpecer lo que sería la implementación del proyecto. Otro punto muy importante es la inclusión de los actores en otros niveles, en este caso el de la sociedad civil, el de la comunidad que se iba a ver beneficiada por esa prestación de servicios de agua potable y saneamiento, pero que al no estar lo suficientemente integrada en las discusiones, en la preparación, no se gestó el suficiente respaldo hacia la modalidad de pago por estos servicios, lo cual ha resultado en una reticencia para efectuar los correspondientes desembolsos. Lo anterior repercute en falta de financiamiento para esta infraestructura secundaria que permita conducir el agua potable o incluso el agua para el riego. A la vez, vemos que existe capacidad monetaria para el mantenimiento y operación del componente hidroeléctrico, por lo que queda el otro en una descompensación. Y al ser un sistema multipropósito, cuando vemos estos desequilibrios,
pues no se logran todos los objetivos planteados o el máximo potencial. Otra amenaza que vemos en Misikuni es que se está almacenando más agua de la que puede ser utilizada, lo cual a su vez encarece, ¿no?, los costos de operación. Pasando a la represa multipropósito de Baba, ubicada en la región de los ríos de Ecuador, ahí podemos ver que también la idea del proyecto respondía a problemas de déficit energético, a tratar de reducir los daños por inundaciones en los cultivos, brindar oportunidades de abastecimiento de agua potable a la población. Sin embargo, del diseño a la formulación hubo otro desequilibrio, porque se brindó mayor énfasis a los objetivos de generación hidroeléctrica, y el resto de los objetivos no contaron con suficiente proceso de consulta, lo cual también ha generado movimientos de rechazo social. Y desde el punto de vista de planificación financiera, vemos que con los escenarios de restricción presupuestaria a nivel estatal, sí hubo más posibilidad de impulsar el componente hidroeléctrico y la construcción del canal de trasvase, pero el componente de riego, que estaba gestionado a otro nivel más provincial, con los gobiernos autónomos descentralizados, pues la capacidad de impulsar las obras al mismo ritmo no fue el caso. Entonces, otra vez queda un sistema multipropósito desbalanceado. ¿Qué lecciones podemos sacar de estas dos experiencias muy puntuales? La lección son que tanto la planificación financiera como liderazgo político y diálogo con todas las contrapartes son las dos piedras angulares para una ejecución exitosa dentro de un marco de obra multipropósito o embalse multipropósito. Y los principales cuellos de botella fueron falta de fondos, ¿sí?, como no se proyecta, pero luego no hay suficiente movilización de fondos, o, como hemos visto, asimetría, ¿no? Asimetría en la planificación financiera del proyecto, con diferentes componentes avanzando a diferentes ritmos, lo cual también provoca rechazo, ¿no?, por parte de la sociedad, que ve que tal vez solo una parte de los actores se beneficia y los otros no tanto. Y eso lleva, como vemos, a ciertos casos a resistencia social o a conflictos que tienen que ser atendidos para lograr la sostenibilidad de todo el proyecto. Y lo último sería esa planificación, ¿no?, que se tiene que fortalecer a mediano y a largo plazo, tal vez haciendo un poco más de esfuerzo para conversar con todas las partes involucradas. En otras palabras, el liderazgo de los representantes políticos a la hora de promover estas acciones e incluso de encontrar fórmulas creativas para el financiamiento, como ya ha mencionado algunas fórmulas creativas Rebeca en su presentación anterior, son esenciales. Y ya para cerrar les dejo algunas recomendaciones prácticas, ¿no?, que se desprenden de este análisis. Lo primero es que es necesario fortalecer la planificación financiera, el liderazgo político y social, enfrentando todos los actores involucrados, y en este contexto, pues, de cambio climático, que también es una amenaza al buen funcionamiento de los embalses. Además de impulsar el diálogo y la participación, se tienen que crear estas instancias de coordinación y diálogo entre las agencias que operan los diferentes componentes de los embalses multipropósitos. Y ya si la escala del embalse es binacional o transfronterizo, pues con mucha más razón, ¿no?, que existan estas instancias de coordinación. Y finalmente, un mensaje clave es el tema del monitoreo y del seguimiento de la acción, porque es la única forma en que podemos ir resolviendo cualquier barrera, ya sea de conflicto social o de mejora de la infraestructura o de balance entre los diferentes componentes y lo que generan de negocio cada componente, para que sea algo más equitativo y el proyecto multipropósito pueda salir adelante. Ahora me despido dejándoles aquí en esta última diapositiva pues mi correo electrónico y la página web de la CEPAL, que recoge nuestro trabajo en gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. Gracias por su atención. Muchas gracias, Silvia. Muito obrigado. Vou voltar ao português. Bastante interessante as perspectivas que você trouxe aqui, principalmente em relação ao nexo água, energia e alimentação. É uma realidade, eu acho que em praticamente todos os territórios, tirando pequenas exceções ao redor do mundo, né? É uma realidade. Os reservatórios e os territórios
eles são, né, totalmente conectados nesse nexo, né? E esse nexo conecta outros, os serviços ecossistêmicos, os nexos também com as questões mais naturais, mais de vazamento das cadeias, né, da natureza, né? Então, bastante interessante o approach do nexo, e também isso que você trouxe das metodologias de ações para o nexo, as ferramentas que nós temos que ter para poder implementar ações efetivas, né? Muito importante, né, a sua ênfase na questão dos desenhos, na reformulação e planificação de cada situação, caracterização de reservatórios específicos. Cada região tem uma característica, precisa de planejamento e um segmento, e principalmente que você colocou como recomendação o monitoramento dessas ações. Eu acho muito importante e assim gostaria de trazer depois para a atenção de todos como a gente pode fazer também esse monitoramento das ações, né? E as lições aprendidas que você trouxe também bastante interessantes, né? É uma experiência bastante grande em territórios muito diferenciados, né? E é a questão da escassez do planejamento, principalmente para a questão financeira para as ações, né? E as dificuldades intersetoriais e o envolvimento político. E esse envolvimento político, assim, na minha opinião, deveria ser engajamento político de verdade, né? Não só envolvimentos pontuais. Então, assim, muito rica a sua contribuição, muito obrigado, e esperamos que isso traga uma discussão mais aprofundada levando também suas recomendações para o Fórum Mundial da Água. Muito obrigado. Ariel, estamos com o seu microfone desligado, Ariel. Puxa, vocês ouviram o que eu Agora falei sim. Agora há pouco ou não? Antes não? Ouvimos quase tudo. Perdão, eu acho que eu bati em algum botão aqui. Tá bom. Eu vou passar a palavra agora para o Alan Vaz Lopes, da Agência Nacional de Águas. Alan, muito obrigado por participar. O Alan é engenheiro civil pela Universidade de Brasília, é mestre em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília, PhD em Engenharia Civil Ambiental pela Universidade da Califórnia, Berkeley, especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, desde 2002, uma experiência bastante larga na ANA, tendo atuado nas áreas de hidrologia, gerenciamento de recursos hídricos e segurança de barragens. É superintendente de fiscalização da ANA desde 2018. Alan, muito obrigado por aceitar o convite e você tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu inicialmente agradeço aí o convite, ficamos honrados e lisonjeados de participar desse importante evento de preparação aí para o 9º Fórum Mundial da Água, que será certamente um novo marco aí nas discussões sobre gestão da água em todas as partes do mundo. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Só um minutinho. Já estão vendo? Sim, estamos vendo. Sim. Ok. Bom, a minha ideia é passar um pouco de algumas experiências que a gente tem tido aqui na ANA, Agência Nacional de Águas, que é a agência responsável pela regulação do uso da água em rios federais no Brasil e apoio à implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, na questão de sustentabilidade financeira para a operação e manutenção de barragens multiuso. E vou focar principalmente nos problemas que a gente tem tido e algumas indicações de solução. Na verdade, nós estamos aí num momento muito crítico, até no final vou falar um pouco de proposição de mudança legislativa no Brasil, no sentido de aperfeiçoar os instrumentos que a gente tem no país para financiamento de obras de infraestrutura hídrica, porque temos tido muitos problemas nessa área e eu vou passar por alguns desses problemas e desafios. Então, talvez eu não tenha muitas soluções, mas a ideia é um pouco mais passar dificuldades que a gente tem passado. Primeiro, um panorama. Aqui no Brasil, nós temos um conjunto grande de barragens já em idade avançada, vamos dizer assim,
quase a metade de barragens foram construídas antes da década de 80. A grande maioria das barragens, 90% delas, para usos múltiplos, abastecimento público e irrigação, mas temos significativas barragens para aproveitamentos hidrelétricos, 5% delas, 900 barragens, e barragens para contenção de rejeitos também, que é um problema para a questão de segurança de barragens, representam risco em alguns casos, e temos aí mais quase 22 mil barragens registradas no país. Isso não é tudo, nós temos um mapeamento aí de massas d'água existentes no Brasil, nós temos aí uma estimativa de mais de 170 mil espelhos d'água, que provavelmente são barragens, a maioria delas de pequeno porte, que não estão aí registradas. Então, dessas 170 mil, nós temos 22 mil registradas. Então, temos um trabalho a fazer no sentido de identificação de barragens, na sua maioria de pequenos portes, mas na questão de segurança de barragens representa um risco para a sociedade. Uma outra questão que a gente tem enfrentado é a redução dos investimentos em grandes reservatórios, né? O Brasil, nas décadas aí de 70, 80, que tem um gráfico mostrando a evolução do volume de água armazenada por habitante no país, é um indicador geral, mas nos mostra aí como essa capacidade de reservação tem se reduzido nos últimos anos. Então, o Brasil, ao longo das décadas, construiu grandes reservatórios, principalmente para aproveitamento energético, hidrelétrico de cursos d'água. Isso nos deu uma grande capacidade de geração de energia e sustentabilidade da produção de energia, mas nos últimos anos esse ritmo tem decrescido, isso tem nos preocupado muito em função da questão, principalmente, de mudanças climáticas e variabilidade climática que já tem sido observado em várias regiões, e a reservação é um dos mecanismos para mitigar os efeitos de mudanças climáticas. Então, sem os reservatórios, a gente tem preocupação no sentido de que a gente deve aumentar os impactos de secas e cheias, sem a questão dos reservatórios para nos ajudar a controlar esses efeitos hidrológicos. Enquanto outros países já desenvolveram, isso já foi falado aqui no primeiro webinar muito enfaticamente, muitos países já desenvolveram aí seus potenciais hidráulicos, o Brasil ainda tem um potencial a desenvolver. Então, nesse gráfico aqui embaixo, a gente mostra aqui, por exemplo, a América do Sul, o potencial aí que existe ainda. Esse é um dado de 2009, está um pouquinho defasado, mas o cenário não mudou. Ou seja, nós temos ainda um potencial grande para desenvolvimento. E os nossos planos de expansão de energia elétrica não estão prevendo o uso desse potencial hidráulico que hoje está concentrado na região amazônica. Então, é necessário, e já é um primeiro recado, discutir essa questão, ou seja, avaliar e mitigar eventuais impactos ambientais dentro dos modelos de negócio, para que a gente consiga, de fato, desenvolver esse potencial, tanto energético quanto de segurança hídrica, ou seja, de implantação de reservatórios para mitigação de efeitos de mudanças climáticas. Por outro lado, para outros usos da água, abastecimento público, irrigação, controle de cheias, também há uma necessidade grande de investimento nos próximos anos. O Brasil fez, aqui pela ANA, em parceria com o Ministério responsável do governo federal, o Plano Nacional de Segurança Hídrica, que é só um cenário para dar um número aí, houve aí a identificação de inúmeros novos barramentos que precisariam ser construídos a um custo total da ordem de 5 bilhões de reais. Então, há necessidade de novos modelos para investimento, para construção desses reservatórios, porque no passado, como também já foi falado, esses modelos estão fortemente baseados em investimentos públicos, e hoje o Brasil, como vários outros países, tem uma restrição muito grande, uma dificuldade muito grande de fazer esses investimentos públicos. Então, é preciso novos modelos que atraiam iniciativa privada para a construção de novos reservatórios. Para a operação desses reservatórios, para que eles tenham sustentabilidade ao longo do tempo
dos seus benefícios, dos diversos benefícios que esses reservatórios proporcionam, geração de energia, controle de cheias, abastecimento de público, é necessário que a gente encontre uma equação que garanta a sustentabilidade econômica ao longo do tempo, ou seja, que as receitas oriundas dos diversos benefícios sejam sempre superiores ou iguais às suas despesas. Nesse slide, eu só queria pontuar as diversas despesas e custos que esses reservatórios, essas barragens têm em sua operação. Então, no ponto central, é preciso que a gente tenha um arranjo institucional para a gestão da barragem, com uma entidade reguladora e uma entidade administradora de barragens. Então, assim, no caso de barragens, por exemplo, para abastecimento público e irrigação, nós temos um primeiro problema, que é nem mesmo o arranjo financeiro está equacionado para garantir as receitas necessárias para cobrir os custos de operação e manutenção. Por exemplo, para monitoramento hidrológico, monitoramento reservatório, da qualidade da água, para manutenção das barragens, para atendimento de requisitos de segurança, inspeções de campo, para planejamento da operação, para previsão hidrológica. Então, tem uma série de atividades que geram custos e isso precisa ser coberto por pagamentos decorrentes dos beneficiários dessas barragens. Então, esse mecanismo, no caso de barragens para irrigação e abastecimento, em muitos casos no Brasil, ainda não existe. E há algumas propostas para que a gente institua esse mecanismo. Tá? O nosso, que eu queria pontuar, nós temos esse grande problema dessas barragens pequenas e médias de usos múltiplos, ou seja, barragens de pequeno porte, de empreendedores privados que não têm recursos financeiros nem capacidade técnica para operar suas barragens, muitas barragens com falhas de projeto, falhas de construção, ausência de capacidade hidráulica, e isso vai se tornar um problema cada vez maior com o aumento dos eventos extremos, de chuvas e vazões, eventos críticos, porque essas barragens não estão preparadas para isso. E o que nós temos visto no Brasil todos os anos, barragens de pequeno porte romperem em cascata por falta, enfim, de investimentos e projeto adequado. Então, nós precisamos, de novo, ter um mecanismo para garantir os recursos financeiros para essas barragens. E, de outro lado, as barragens operadas por órgãos públicos, que não têm também recursos suficientes para manter e operá-las e manter ao longo do tempo os benefícios para a sociedade. Bom, tudo isso são barragens que não têm geração de energia. No caso de geração de energia, a coisa muda de figura. É só antes de entrar na questão de hidroelétrica, a OCDE, nós fizemos algumas interações com a Organização para o Desenvolvimento Econômico e Cooperação entre os países, no sentido de importar, vamos dizer assim, incluir novos mecanismos para custeio aí da operação e manutenção dessas barragens, né? E aqui nesse slide são apenas algumas vamos dizer, recomendações, ou seja, esses custos precisam ser cobertos por tarifas de prestação do serviço que essas barragens prestam de reservação de água, né? De segurança hídrica para os diversos usos, principalmente nas regiões susceptíveis a secas e cheias. Então, é preciso que esses mecanismos sejam implementados, né? Com estruturas adequadas de tarifa, que incluam questões de, vamos dizer, de affordability, ou seja, de capacidade de pagamento, principalmente o setor de irrigação, tem uma menor capacidade, e em países que têm uma desigualdade social muito grande, como o Brasil, que precisam aí ter mecanismos, em alguns casos, de subsídio até. Então, é preciso também combinar essa estratégia de financiamento por meio de tarifas com investimentos públicos e receitas complementares. Aqui é só um gráfico mostrando que, em muitos países, isso é a realidade. Tá? Aqui é só mostrando o mix que é feito de investimentos públicos e investimentos por meio de tarifas, né? E em muitos países, o investimento público, que é em azul, domina sobre as receitas que são geradas por meio de tarifas. Então, esse mix é importante em muitos casos. Uma outra solução é o uso de receitas auxiliares. Por exemplo, já foi falado, geração de energia fotovoltaica por meio de painéis solares colocados sobre os reservatórios. Isso
pode reduzir a evaporação, aumentar a eficiência, produção de energia solar, e ter alguns benefícios até operacionais, e gerar a receita necessária para custeio da operação manutenção das barragens. Uma outra possibilidade é a instalação de centrais hidrelétricas acopladas a essas barragens. Isso também tem sido feito em alguns casos no Brasil com sucesso, né, gerando uma receita adicional para custear a operação manutenção. Bom, vamos às hidrelétricas. No caso do Brasil, nós temos aí 905 barragens, aproveitamentos hidrelétricos. Em geral, temos um modelo que garante as receitas necessárias para a manutenção, operação e manutenção, ou seja, existe um mercado de energia elétrica que, por meio de tarifa, sustenta essas barragens. Mas temos algumas questões que é o que eu queria colocar aqui. Primeiro, o crescimento de usos construtivos, questões que podem impactar a sustentabilidade econômica e financeira de aproveitamentos hidrelétricos ao longo do tempo. Nós temos visto esses problemas e é preciso que a gente discuta arranjos e aperfeiçoamentos nos modelos de financiamento. Primeiro, o crescimento de usos da água. Então, o Brasil é um país de fronteira agrícola, de crescimento exponencial do uso da água para irrigação. Aqui, à esquerda, são as áreas irrigadas mapeadas no Brasil, então, principalmente na região central do Brasil, bacia do Rio São Francisco. Tem uma região de alta irrigação para irrigação mais estável ao longo do tempo, não está crescendo. O que está crescendo no Brasil é a irrigação na região central. E aqui, o crescimento que nós tivemos na última década, no Bacia do São Francisco, 58%, Paranaíba, 71%, Grande, 42%, vocês estão vendo aqui, os números são crescimentos muito significativos no consumo de água para irrigação, e isso afeta a disponibilidade de água para outros usos, principalmente geração de energia elétrica a jusante. Isso pode impactar a produção de energia elétrica e as receitas também. Então, esses aproveitamentos hidrelétricos muitas vezes foram desenhados no passado e projetados sem a consideração desse crescimento. Então, isso vai impactar, por exemplo, um primeiro prático que eu trago, bacia do Rio São Marcos, uma pequena bacia, isso depende da escala. Se for uma bacia pequena, esse efeito vai ser mais significativo. Então, nós temos aqui uma pequena bacia de 6.000 km² na região central do Brasil, em que o crescimento do uso da água tem sido muito grande, e já tem impactado significativamente a produção de energia em hidrelétricas que existem já instaladas. Então, há necessidade de se pensar mecanismos até de compensação financeira entre grandes setores usuários e de quantificação do valor da água para esses setores. Em muitos casos, o valor da água para irrigação é maior do que para a produção de energia. Mas é preciso pensar em termos de compensação para que ambos os usos da água convivam harmonicamente na bacia. Um outro exemplo é a questão de usos não construtivos, por exemplo, hidrovias e turismo. Aqui são dois exemplos que eu trago também na região central do Brasil, bacia do Rio Paraná, em que há uma competição pelo uso da água que está armazenada em reservatórios de hidroelétricas, seja para geração de energia, que é o uso inicialmente projetado para esses reservatórios, e os usos para navegação. Nós passamos em 2021 um momento muito crítico em que houve uma redução muito drástica no volume dos reservatórios, em função de uma seca histórica, e o volume de água estocado nesses reservatórios ficava sob competição, vamos dizer, ou a gente usa para geração de energia, ou a gente disponibiliza para navegação. Então, aqui só mostrando aqui o histórico em um desses reservatórios, das vazões afluentes, mostrando que a gente teve um momento muito crítico em 2020, e vários reservatórios chegaram ao pico, e aí o que acontece, a gente precisa quantificar o valor, de novo, econômico para a navegação e para o turismo dessa água que está estocada nos reservatórios. Ela tem um benefício grande para a geração de energia, mas também para outros usos. Eu preciso quantificar e também estabelecer formas de compensação entre setores. Um outro desafio, um terceiro, é a questão de mudanças hidrológicas, muitas vezes motivadas, causadas por mudanças climáticas, mas também não só isso, mudanças também de padrão do uso do solo, etc. Então, aqui é só mostrando série histórica na usina de Porto Primavera, no Rio Paraná, onde a gente teve uma redução abrupta na última década da vazão de longo termo. Então, aqui
foi uma redução de 23% nessa usina hidrelétrica, e no caso da usina de Furnas, uma redução de 37%. Ninguém esperava isso, né? Mas isso vai se tornar realidade ao longo do tempo. Então, é preciso que a gente esteja preparado. Essa redução de afluência também impacta a produção de energia elétrica, obviamente, e as receitas para, vamos dizer, fazer frente aos custos que essas hidrelétricas têm. Então, é preciso incluir isso nos modelos de negócio, nos modelos de precificação. E hoje a gente não está conseguindo fazer isso bem. Aqui é um exemplo das diferenças de preços. Não? A precificação da água em momentos de escassez é uma dificuldade. Então, aqui, nesse primeiro gráfico acima, é o custo de energia elétrica no curto prazo, o custo marginal de operação, que é calculado nos modelos matemáticos de operação das hidroelétricas. Então, hoje, nós temos uma situação, é um custo recente aí de abril, fevereiro, que nos dá conta de que o preço é praticamente nulo ou muito baixo, preço por megawatt-hora, custo marginal de operação. No entanto, o preço, de fato, que está sendo praticado no mercado é em torno de R$300 o megawatt-hora, porque há, enfim, outros fatores envolvidos, né? Então, é preciso sintonizar isso, né? De forma que a gente tenha uma correta precificação do valor da água que, de fato, existe. Ou seja, por que existe essa diferença? Os modelos, às vezes, não enxergam que existe ainda um risco grande de escassez, que ainda não foram, custos ainda represados que não foram repassados. Então, isso precisa ser abarcado. Eu queria concluir com uma perspectiva vamos dizer, de avanço que a gente pode ter no Brasil, no curto prazo, dependendo da discussão. Está em discussão no nosso Congresso o projeto de lei que cria uma política nacional de infraestrutura hídrica, que organiza um pouco o setor, principalmente para as obras destinadas aos usos múltiplos da água. Então, ela define o que seria um serviço hídrico, por exemplo, a reservação de água, como um serviço hídrico que poderia ser objeto de tarifação. Né? Hoje, como eu falei no início da exposição, a gente não tem esse arranjo para as barragens de usos múltiplos para irrigação e abastecimento, por exemplo. Então, seria importante instituir isso. A política também, esse projeto institui uma política, um Plano Nacional de Infraestrutura, então ele ataca o problema de planejamento de longo prazo também, para identificar locais onde é necessário construção de novos reservatórios, e ataca o problema de gestão de reservatórios existentes, ou esses que vão ser construídos, né? Definindo novas formas de prestação desse serviço hídrico, não só diretamente pelo governo federal, mas ou estadual, né, pelos governos em geral, mas por delegação para a iniciativa privada, por meio de concessão e permissão, tendo como contrapartida tarifas, mas também sobre regulação, no sentido de que a gente tenha também estruturas organizacionais, agências reguladoras, que definam requisitos de desempenho para esses reservatórios, para os diversos usos que eles possam ter, regularização de vazões, controle de cheias, e as tarifas, de uma forma independente, de forma a ter, vamos dizer, neutralidade e segurança, segurança regulatória ao longo do tempo, para que se atraia investimentos privados também para custear a operação e manutenção dessas barragens. Então, por fim, só resumindo alguns pontos que eu coloquei, a sustentabilidade financeira tem sido um desafio grande para a operação e manutenção, principalmente de pequenas barragens e barragens operadas por órgãos públicos no Brasil. Então, há necessidade de instituição aí de mecanismo como tarifas pela prestação de serviços de reservação de água. No caso de usinas hidroelétricas, existe um modelo hoje de financiamento, mas há problemas, principalmente para a expansão, né, construção de novos reservatórios, que em função do potencial hidráulico que está na região amazônica, então é preciso considerar a questão de impactos ambientais, mas também considerar, no caso, impactos que possam ser causados nas receitas das usinas decorrentes de usos construtivos da água e situações de escassez. E nessa questão de competição entre os usos da água, é importante
valorar, ou seja, quantificar economicamente o valor da água para as diversas demandas, a não só a geração de energia elétrica, mas também navegação, turismo, etc. Né? Sem relativizar os direitos de acesso à água que os outros setores têm também. Então, é preciso que eles tenham, vamos dizer, mecanismos de compensação financeira, mas também que existam mecanismos de acesso à água aos usos múltiplos. Né? E, por fim, como eu já falei, a necessidade de instituir mecanismos de compensação financeira entre os setores para que a gente tenha maximizado o benefício econômico para todos os usos. Desculpe se eu passei um pouco do tempo, fico aqui à disposição, agradeço novamente a oportunidade de compartilhar algumas ideias aqui nesse importante webinar com vocês. Passo a palavra novamente. Obrigado, Alan, pela brilhante explanação aí, trazer esses aspectos todos e principalmente em relação a essa visão sobre os problemas e desafios, né? É importante a gente trabalhar com os problemas e desafios porque nos dá aí as perspectivas que nós temos que trabalhar trazendo as soluções. Você já trouxe várias possibilidades de soluções aqui que eu acho que a gente pode aprofundar ao longo da discussão aqui, claro, no Fórum Mundial da Água, que vai ter mais tempo, nós temos um curto espaço de tempo aqui. Muito interessante essa questão dos 172 mil espelhos d'água no Brasil, um território grande, mas isso pode se repetir aí em outros territórios ao longo do mundo, né, com apenas 22 mil registradas, né, então, impressionante, eu não tinha essa noção. E essa questão, né, da gestão de barragens no nível nacional, ela realmente envolve um nível de risco bastante alto também, que temos que estar atentos para isso. Então, isso eu acho que parte para a questão da gestão da informação, e hoje nós temos ferramentas maravilhosas para conseguir mais informações, né, as tecnologias satelitais, diminuição dos investimentos e iniciativas de grandes reservatórios no Brasil, mas em outras partes do mundo também, principalmente ligando às questões ambientais, e aqui eu só faço esse link com a apresentação do IHA e também das outras palestrantes que mostraram também, da Rebeca e da Silvia, que mostraram a questão também de ferramentas, né, de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade e ESG, e isso eu acho que melhora muito a percepção pública e também ajuda nos processos de desenvolvimento de novas barragens, e também o investimento em barragens antigas, partindo para essa perspectiva, para poder também melhorar a imagem e melhorar a gestão, é claro, desses investimentos, né? E o potencial, né, não previstos nos planos, né, da ligação aí com ferramentas de gestão de sustentabilidade também, né? Então, o potencial, a gente tem que trabalhar com essas ferramentas para poder realmente alavancar o potencial e não ter barreiras, principalmente na questão ambiental. Sempre lembrando que nós estamos em crise climática e a natureza é a produtora de energia. A ANA tem um projeto bacana de produção de água, né, que é um mecanismo financeiro para compensar, né, os produtores rurais, né? Então, só trago essa lembrança que existem outras ferramentas também, né? Os aspectos de sustentabilidade financeira que você trouxe bastante interessantes também, a falta de investimentos nas operações, né, e principalmente em relação aos riscos em eventos extremos. Aí também a gente liga a questão de sustentabilidade territorial, né, que também diminui os riscos em eventos extremos, né. E você trouxe aí várias, né, daí sugestões aí de tarifas de segurança hídrica, receitas complementares, aí painel solar, painel flutuante, né, nos reservatórios, os pagamentos por serviços ambientais também são uma possibilidade, aí eu estou incluído isso, aí tomei essa liberdade, e uma grande notícia, essa política nacional de infraestrutura hídrica, aí pensando nos serviços hídricos aí como um foco. Muito obrigado, eu acho que essa é uma contribuição bastante interessante, e nós vamos agora partir aí para algumas perguntas que nós já temos, né, para que a gente tenha, eu acho que alguns minutos ainda pela frente. Deixa eu só ver uma primeira pergunta aberta aqui, que eu acho que é para todos. Deixa eu ver. Pergunta para qualquer um dos palestrantes, né, como estimular o setor privado em parcerias público-privadas para grandes empreendimentos como hidrelétricas, considerando que a abordagem multifuncional implica na participação de múltiplos atores, o que pode repercutir na maximização dos benefícios econômicos? Alguém tem possibilidade de comentar essa pergunta? Praticamente em relação a parcerias público-privadas.
Perdão, poderia repetir a pergunta? Acho que eu não capturei exatamente o que... Como estimular o setor privado em parcerias públicas-privadas para grandes empreendimentos como hidrelétricas? Aí, o complemento da pergunta é considerando que a abordagem multifuncional implica na participação de múltiplos atores, para beneficiar, para maximizar benefícios econômicos e também sociais nesse caso. Olha, poderia tentar, que a Silvia levantou a mão, mas rapidinho, só uma primeira questão para você atrair investimentos privados, é a segurança que precisa ser dada para os investidores para a atração desses investimentos. Ou seja, a necessidade de você ter uma estrutura regulatória estável, com regras bem definidas, e uma estrutura de governança que garanta que essas regras não vão mudar ao longo do tempo. A questão com as hidroelétricas, que há também um conjunto de incertezas na construção de usinas, em função principalmente desses cenários de mudanças climáticas. Então, seria também importante, além da questão regulatória, incluir mecanismos que atenuem ou mitiguem esses riscos e incertezas adicionais que nós já estamos observando, que são decorrentes aí do aumento da variabilidade hidrológica e eventos extremos que podem impactar a produção de energia ao longo do tempo. Eu colocaria esses pontos. Obrigado. Silvia. Complementando un poco lo que dijo Alan, ciertamente hay costos de transacción muy altos cuando tenemos estos proyectos multipropósitos. Eso no lo podemos negar, pero no asumirlos para construir, como dijo Alan, esa gobernanza, esas reglas claras, qué vamos a hacer si hay escasez hídrica, cómo vamos a resolver esos conflictos. O sea, no invertir al inicio te sale más caro después. Entonces, puede parecer que sí, no, es innegable. Vamos a tener más costos de transacción al inicio si queremos una estructura multipropósito y con reglas claras y que participe el sector privado y que sienta confianza que va a tener su retorno a la inversión. Va a ser más caro, va a ser más costoso al inicio, pero si no lo hacemos así e excluimos algunos de los sectores que dependen estratégicamente del agua, no vamos a llegar muy lejos. O sea, los conflictos después tienen costos. Entonces yo creo que es más una lógica de realmente ponerse a pensar cómo vamos a crear esa estructura de gobernanza, qué reglas, cumplirlas, invertir el tiempo y el dinero desde el inicio. Yo lo vería desde ese punto de vista. Gracias, Silvia. Rebecca? I very much agree with both Alan and Sylvia have said, and just want to also echo that by providing those guarantees of sustainability through things like the sustainability standard, you're able to show investors that this will be a credible, sustainable project. And because the standard isn't just around environmental issues, it also goes into community and the broader, much broader spectrum. It's able to provide those private investors with guarantees around how the project will be set up. And I think the beauty of something like the standard and the tools is that it's not just for new builds, but also for existing projects. And so I think the industry is very much aware, and as Alan said, there's numerous ways of providing those guarantees for regulatory and those providing that stability is really, really critical. And I would echo that as well. So thank you for the question. I think it's really interesting. Thank you, Rebecca. Tem uma pergunta agora, acredito, dirigida para o Alan, porque você comentou, Alan, sobre o custo de monitoramento, a disparidade dos números de barragens cadastradas versus barragens existentes, o aumento consultivo para a irrigação, do consumo da irrigação. Fica claro ao aumento da demanda de mão de obra para acompanhamento, monitoramento, fiscalização, cobrança do uso da água. Entretanto, atualmente não existe formação nesta mão de obra na região, na América do Sul. Existe alguma iniciativa para ampliar a formação de mão de obra capacitada para atender a esta demanda? Sim, obrigado pela pergunta, muito importante esse ponto. Concordo também que há um déficit grande de mão de obra, falo mais pelo Brasil, mas talvez a América do Sul também tenha essa realidade, principalmente para a gestão de recursos hídricos, operação, manutenção,
de reservatórios, principalmente considerando novos conhecimentos que têm sido necessários, como novas tecnologias, questão de ciência de dados, questão de tecnologia da informação para monitoramento. Então, há um conjunto de novos conhecimentos aí também, além do déficit básico de mão de obra na área de engenharia mesmo, que talvez tenha sido causado por um lapso de investimentos aí em grandes obras com muitos anos. Estou aqui suspeitando, enfim, evocando talvez alguma hipótese. Se há um programa para isso, a ANA tem um programa que tem sido exitoso, de capacitação, que é muito vigoroso, que capacita aí milhares de pessoas a cada ano, né, na área de recursos hídricos. Mas é importante mais investimentos, acredito, na área de formação acadêmica mesmo, de novos engenheiros, novos gestores, novos economistas, cientistas sociais também, inclusive para abarcar também um outro conjunto de conhecimentos, além da parte tecnológica, que é essa interação entre os outros usos da água, né, a articulação, fazer gestão de recursos hídricos não é fácil, combinar os interesses econômicos, políticos e sociais de diversos setores. Então, também há um déficit de formação nessa área, além da parte de economia também, e na questão hidrológica e hidroclimática também é um outro setor que vai necessitar aí vamos dizer, de novos profissionais especializados para lidar com essas mudanças hidrológicas que nós temos observado. Então, há algumas iniciativas, mas elas precisam ainda ser alavancadas. Obrigado, Alan. Eu só fazer uma complementação também da importância, né? O Alan já mencionou de outros tipos de formação também, né? Na parte econômica, a valoração de serviços sempre teve, né, afastada, a economia sempre foi com enfoques muito específicos em outras ciências ou até no mistura de outras ciências, né? E hoje nós vemos as ciências ambientais se misturando e sociais se misturando também com a economia. Temos, a partir do trabalho de Constanza, né, que foi um pesquisador que trabalhou com a área de serviços ecossistêmicos, valoração de serviços ecossistêmicos, a evolução aí de uma série de estudos na valoração tanto dos serviços ecossistêmicos, mas de outros serviços também, que podem se transformar em ferramentas de financiamento ou para baixar custos das hidrelétricas ou dos reservatórios de múltiplos propósitos. Só fazer essa complementação à importância dessa visão multissetorial, multitemática, né? Bom, dando continuidade, eu vou dirigir uma pergunta aqui para a Rebeca sobre uma coisa que foi uma pergunta minha, essa, Rebeca. Se, na sua opinião, qual seria o potencial de aplicação de ações de adaptação baseadas em ecossistema, ou baseadas na natureza, em áreas transfronteiriças? Existem mecanismos de financiamento para projetos de soluções baseadas na natureza, que vocês tenham visto pelo IHA ou pela sua experiência profissional? Sorry, just to refresh, it's around the issues of transboundary issues with sustainable finance? Yes, and sustainable finance based on the ecosystem services, or calculating and how these services or benefits that the nature promotes to producing water and this kind of things that we can do, like it's a adaptation process for climate change, and so diminishing risks and increasing water security, for instance. Yeah, so as part of that, what we would say is, for example, the Intergovernmental Panel on Climate Change just this past week submitted their report on the importance of adaptation and resilience measures. And as part of that, it did include a reference towards hydropower and its benefits of energy. And so increasingly, even though we will see regions with drought and flooding, there will be a role for hydropower and dams, and specifically hydropower, to play a role to increase water storage. And as Alan noted, we are very interested as well in floating solar voltaic as a means of protecting that water from
from evaporating, as well as providing additional form of energy generation. And by making use of existing dams or assets or hydropower assets and rehabilitating and modernizing those, it will be less of a burden or an impact on the environment. And we're very interested in making use of those and ensuring that, especially in regions where there is drought, we're able to preserve water as much as possible. So we see that as very much an important tool for conservation of water going forward. And we look forward to working with our members to look into this issue further. Oh, thank you. Thank you. This is a very interesting issue that we can work. I will change to Portuguese again. É assunto importante para a gente trabalhar e a gente tem visto muitos exemplos ao longo do mundo. O Canal do Panamá é um exemplo desse que o Instituto Smithsonian fez uma pesquisa bastante grande sobre aquasaúde, mostrando como alguns serviços da natureza podem ser usados para garantir a segurança hídrica para o canal de travessia, né, dos navios no Panamá, e como isso é baseado na natureza. Então são serviços da natureza, e isso é autofinanciável, inclusive, porque daí podem se gerar climate bonds e outros benefícios, produção de água, etc. É um assunto bastante interessante, mas em águas transfronteiriças nós conhecemos poucos trabalhos, então esse é o interesse de, quem sabe, a gente aprofundar isso, porque aí necessitam mecanismos de financiamento um pouco distintos. Então, só foi uma provocação, uma pergunta para a gente também pensar que a gente pode levar esse tipo de discussão para o Fórum Mundial da Água, né? Mas obrigado por sua resposta. Ela traz, né, que todos estão olhando para esses tipos de mecanismos também, né? Existe muita busca, o IHE eu sei que tem trabalhado com isso. Muito obrigado, Rebeca. Bom, uma segunda pergunta agora, eu vou dirigir para a Sílvia, em relação à economia circular, né? Como a economia circular pode contribuir com a segurança hídrica em territórios de reservatórios de múltiplos propósitos, múltiplos usos, principalmente na potencialização de resultados dos ODS 6, 7, 8, 9 y 12. Gracias, Ariel. Bueno, nosotros entendemos que la economía circular, siendo un concepto económico en el cual el valor de los productos, los materiales, los recursos, específicamente agua y energía, se mantienen en nuestra economía durante el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos. Y eso vemos que solamente se puede llevar a cabo teniendo en cuenta los nexos, ¿no? Los nexos que hablábamos antes, nexo agua para energía, energía para agua o para la alimentación. Y claro, esta visión calza muy bien con los objetivos de desarrollo sostenible y específicamente para lo de seguridad hídrica. Nosotros desde la CEPAL estamos impulsando un estudio específico sobre economía circular en el tratamiento de aguas residuales, que tiene muchas utilizaciones, desde el reuso del agua tratada, que por ejemplo en estos territorios podría servir para riego, o el aprovechamiento de los lodos para poder rescatar fertilizantes y ayudar, por ejemplo, a los vecinos agrícolas, o incluso para poder bajar los propios costos de producción de operación de las plantas de tratamiento al aprovechar el metano, producir biogás y producirse, porque uno de los costos, ¿no?, de las plantas de tratamiento más importantes son los eléctricos. Entonces, ahí vemos que hay un círculo virtuoso en el que se podría disminuir la presión de extracción de agua al recuperar el porcentaje que viene de las aguas residuales. Pero podemos ir más allá, ¿no? O sea, porque sabemos que el uso del agua para servicios domésticos en nuestra región es un 20%, no es tanto, es una parte también de la agricultura, y ahí también podemos pensar en medidas para optimizar el uso del agua, pensando en productos cultivados que estén mejor adaptados a las condiciones climáticas y por ende nos requieran menor extracción de agua. En procesos también de uso de energía, si es para el riego, que ojalá sean de energía renovable. Es decir, el concepto de energía circular, de preservación de cada gota, de reutilización de cada gota, realmente nos aporta la seguridad hídrica y requiere, ¿no?, esa intersectorialidad que ya el embalse mismo te da ese escenario para interactuar, ¿no?, con los otros actores que también requieren agua.
Y vemos muchos ejemplos en la región que deberían tener mayor visibilidad. Por ejemplo, si hay una minera, la minera financia el tratamiento de agua y puede usar el agua tratada en vez de sacar agua, digamos, de mejor calidad del embalse, ¿no? Y dejar ese embalse mejor para agua potable. Este tipo de círculos virtuosos. También me gustaría señalar que para la Semana Mundial del Agua en agosto vamos a estar lanzando una propuesta de proyectos de inversión bancable en esas ciudades que a veces son las intermedias, porque sabemos que muchas de nuestras ciudades grandes de más de 5 millones ya tienen, por ejemplo, plantas de tratamiento aprovechando mucho de los lodos, aprovechando el metano, pero hay esas ciudades intermedias entre 300.000 y 5 millones de habitantes que vemos que muchas municipalidades no están aprovechando, y entonces la pregunta es, no conocen la tecnología, no está claro cuál puede ser el beneficio económico de eso. Entonces parte de nuestra labor este año es brindar evidencia sobre cuáles son los réditos económicos, que no solamente son ambientales y sociales, sino que son proyectos bancables con el concepto de economía circular que se pueden llevar, pero tenemos que llevarlo a esos niveles, a donde no está la inversión o donde hay una planta de tratamiento que se queda a la mitad y no tiene la siguiente. Entonces brindar esa evidencia desde la CEPAL. Vamos a estar también con la CAF en esta sesión y el BID, y conectarla con la parte que la CEPAL no sabemos tanto, que son, por ejemplo, los mecanismos de financiación, pero sí, desde la CEPAL, brindar la evidencia con números de la ventaja de invertir en procesos circulares, que son negocios también, pero negocios que son rentables a nivel económico, pero también ambiental y social. Espero que con eso responda un poco tu pregunta sobre la seguridad hídrica y la economía circular. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante las iniciativas e esses exemplos que trazem. Importante, só citando um exemplo aqui, numa região como a nossa, aqui onde está Itaipu, temos um problema de alguns braços do reservatório está sendo hipertrofizado, então assim, vamos perder usos múltiplos, pesca, agricultura, o potencial de uma água limpa para vários tipos de usuários, mas também própria degradação da barragem por espécies invasoras, etc., que piora esse cenário com águas poluídas, né? E fizemos uma inversão bastante grande porque várias cidades desse trecho, dessa região, não tinham saneamento básico, e fizemos isso junto com uma parceria com uma empresa que tinha interesse, uma empresa de saneamento, a Sanepar, interesses em saneamento. Isso foi tudo com base em gestão de dados, na inteligência de dados. Então, essas informações de inteligência de dados são muito importantes, mas a gente trabalhou a nível de empresa com, né, praticamente um investimento de governo nessa bacia hidrográfica. Mas quando a gente vai para o território, a poluição é difusa, né? Mas a gente vê que tem necessidade de eletricidade, segurança energética, principalmente para propriedades rurais, e a região tem alta produção de esterco, de materiais vindos dos animais, que podem gerar energia, podem gerar um digestato, que é um produto de alta eficiência para incorporação nos solos, e que não poluiria o reservatório. Então, você vê os benefícios que trariam investimentos como esse, né? E isso eu acho que a gente tem que cada vez mais pensar nesse tipo de investimento, nesse tipo de capacitação, investimento, e promover essas pequenas, né, economias, que a gente chama de economia circular, onde há um aproveitamento total muito benéfico de modo geral e trazendo um benefício econômico muito grande para todos, né? Era só para trazer esse aspecto aqui que eu acho bastante importante. Tem muitos exemplos, não é só aqui, em vários outros locais do mundo, né? Eu vejo na África muitas iniciativas de energia circular também, de economia circular, é bastante interessante. Bom, nós estamos chegando bem ao final aqui da nossa discussão. Eu vou passar a última pergunta, que é minha também, para o Alan, novamente, Alan, sobre a sua opinião sobre os tipos de novos arranjos, né, que são promissores, aí, que deveriam ser considerados nas discussões do Fórum Mundial da Água, para o planejamento e mobilização de recursos para promover sustentabilidade de barragens de múltiplos usos. Vocês têm uma experiência bastante grande com o projeto, por exemplo, de serviços ambientais, produção de água, né? E esse projeto, só para você trazer um pouquinho dessa perspectiva, e se existem outras perspectivas desse tipo de cofinanciamento ou de uma engenharia, né, de aporte de recursos para a melhoria da segurança hídrica ao longo do território nacional. Perfeito, obrigado pela pergunta, e
dar a oportunidade também de falar um pouco sobre esse aspecto. Então, existe um programa que a Ana desenvolve que se chama Produtor de Águas, que financia intervenções feitas por agricultores, proprietários rurais, em benefício da disponibilidade hídrica, quantidade de água e qualidade da água de rios, né, no meio rural. Então, tem sido um programa exitoso, com uma parceria muito intensa com a iniciativa privada. Então, ele funciona de uma maneira em que se tenta encontrar os beneficiários daquele aumento de segurança hídrica que pode ser proporcionado pela preservação, por exemplo, de matas ciliares, preservação de vegetação e áreas dentro de propriedades rurais, de modo que esses beneficiários, como companhias de saneamento e abastecimento público, paguem para aqueles proprietários rurais que prestam esses serviços ambientais. Então, a Ana trabalha mais na estruturação do programa e na instituição do mecanismo que proporciona essa transferência de recursos de um setor para o outro. Então, esse programa continua, tem ideia de se continuar certamente com ele ao longo do tempo, mas o que nós temos aí também uma preocupação muito grande é na questão do financiamento de barragens, de obras de infraestrutura para regularização de vazões, porque é nessa parte que a gente tem talvez uma capacidade maior de aumento da segurança hídrica, né, pela reservação de água. Então, esses programas vamos dizer, de pagamento de serviços ambientais são importantes, mas eles têm uma certa limitação também, né? E em alguns casos é preciso, de fato, investir em segurança hídrica, em infraestrutura hídrica. E aí é onde nós temos buscado trabalhar no sentido de identificar outras fontes de recursos, né? Como falamos aqui, né? No acoplamento do benefício ali da reservação com receitas adicionais auxiliares de produção de energia elétrica. Existe uma experiência, por exemplo, de um departamento de obras contra secas do Brasil e que se buscou a parceria privada para a instalação de um aproveitamento hidrelétrico junto a uma barragem que apenas servia para irrigação, mas tinha dificuldade de angariar recursos para fazer uma operação e manutenção. Então, com a geração de energia, você consegue recursos adicionais para isso. Então, é um jogo de ganha-ganha. Então, nós temos buscado aí oportunidades para se articular esses diversos interesses aí. Mas o que, concluindo aqui, a gente ainda está no momento de iniciativas mais pontuais, nesse caso, à exceção da questão de serviços ambientais, que se continua realmente de forma mais estruturada. Na parte de infraestrutura, é preciso, de fato, implantar sistemas aí de governança mais estruturados, para que isso seja, de fato, instituído, né? A gente tem ainda apenas experiências pontuais que dependem aí vamos dizer, do interesse dos diversos setores de se articularem e resolverem os problemas de segurança hídrica. E a gente precisa, de fato, vamos dizer, de uma política pública direcionada a essa questão, que é o objeto do projeto de lei até que eu mencionei, né? Então, a Ana tem atuado na discussão desse assunto e na construção de consensos para que a gente consiga, de fato, instituir uma nova política que proporcione investimentos em novas barragens e na manutenção de barragens existentes e na recuperação de um passivo enorme de barragens também, que proporcionam segurança hídrica, mas se elas não forem bem mantidas, né, esses benefícios vão se esvaindo ao longo do tempo, por falta de manutenção nas barragens. Então, estamos com uma preocupação muito grande nessa parte da recuperação, manutenção de barragens existentes e construção de novos barramentos. Muito obrigado, Alan. Excelente as suas colocações e a experiência da Ana é muito, muito importante e realmente temos que pensar aí nesse mix, né, para trazer a segurança hídrica. Bom, nós chegamos aqui ao nosso limite de tempo, já passamos um pouquinho aqui do tempo. Eu gostaria de agradecer a todos os painelistas e os ouvintes aí
pela audiência e pela participação, né? E pelas colaborações. Vamos estar fazendo aqui as nossas anotações, por falta de tempo agora, mas eu vou pedir ajuda aí para a Maria Eugênia depois, para os colegas aí, o Daniel também, que é o nosso relator, Daniel Vasquez, para que a gente possa fazer um compilado dessas discussões nossas aqui para levar para o Fórum Mundial da Água. Mais uma vez agradeço aos panelistas pela disponibilidade, pelas excelentes explanações, e eu passo agora novamente a Maria Eugênia para que ela faça aí a última palavra. Muchísimas gracias, Ariel. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y a los espectadores. Les esperamos mañana en el último día del webinar, donde vamos a tratar sobre el enfoque de gestión integrada de cuencas hidrográficas en la planificación y operación de infraestructuras multipropósitos, así que va a estar muy interesante. Tenemos panelistas de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, así que este diálogo continúa, y lo que hoy hablamos también va a contribuir para el diálogo de mañana y nuestros aportes al Foro Mundial del Agua. Así que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Thank you. Bye bye. Obrigada. Chao, chao. Thank you. Muchas gracias.